Beleza. Então, a palavra é sua, Xuxa. Fica à vontade aí. Beleza, ó. É a primeira vez que eu faço uma coisa parecida com essa, né? Esse bate-papo. Estou muito feliz de estar aqui. Estou achando muito legal. Estou muito feliz de ver tanta gente. O meu nome é Marcos Levi. A galera me conhece por Xuxa, apelido de faculdade esse, porque eu fiz composição e regência na Unesp. E nas faculdades de música, o trote não é cortar o cabelo, né? O trote na minha faculdade foi Unesp. Era isso, cada um subia no palco do teatro da universidade e a galera inventava um apelido. Então, eu era loiro de cabelo comprido, me chamaram de Xuxa e ficou Xuxa forever. Tempos depois trabalhei com Maria da Graça Meneghel, também curiosamente, foi divertido, mas isso é uma outra passagem. Então, eu começo muito cedo, né, na música. A minha família, ela é uma família de músicos bem antiga de São Paulo. Assim, em 1850, meu bisavô veio para São Paulo. São Paulo se falava Tupi-Guarani ainda. Ele montou a primeira casa de música. É o Locke, né, bicho? Imagina, em São Paulo o cara montou uma loja de música em 1850. Mas, enfim, esse era meu bisavô, clarinetista, figuraça, melhor amigo de Carlos Gomes, que era um grande escritor de óperas, né? Escritor, um grande compositor, que fez o Guarani, enfim. A família foi indo, né, cara? Filhos, netos, a casa Levi foi rolando. Eu sou, a minha geração, eu tenho um irmão que é o Gabriel Levi, que é um grande acordeonista, aí, super músico, trabalha com a Orquestra Magnífica, ele tem vários projetos. A Vanessa, inclusive, trabalha com ele também. E eu, desde muito cedo, vivi música, respirei música, comecei a estudar bem cedo também, porque isso era uma coisa, era uma praxe dentro de casa, então comecei 4 anos mais ou menos, e fui evoluindo, né, paralelo aos estudos, enquanto eu estudava de um lado a parte teórica e a coisa seguindo a tradição familiar do chorinho e da música clássica, né, da música erudita, eu, no paralelo, no escola, era de rock and roll, né? Montava milhares de bandas e foi aí que nasceu, na verdade, a minha principal formação musical. Ela vem da rua, ela não vem da academia, não. Apesar de eu ter estudado o jeito de se fazer na academia, eu nunca apliquei muito. Eu sempre fui um cara da prática, assim. Sempre fui um cara que testava as coisas na rua. E a rua sempre me trouxe muito mais alegrias do que a academia. Então, logo no começo, assim, comecei. Como a gente está entrando num curso que é de direção musical de espetáculos, né? Direção artística, isso começa já desde cedo, né, para mim, desde as primeiras bandinhas, os primeiros festivais de escola, como que a gente ia se portar no palco, como que a gente ia fazer e tal. Aí fui montando trabalhos meus, trabalhos de bandas e tal, e aí muito cedo fui chamado, comecei a virar profissional mesmo, né? Comecei a trabalhar em estúdio e comecei a acompanhar artistas e fazer turnês com artistas legais, assim, o Zé Geraldo, por exemplo, foi um cara que mudou minha vida, assim. Não sei se todo mundo conhece o Zé Geraldo, mas enfim, ele é um cara que tem um trabalho muito legal, estradeiro. Ele é um cara que não aparece na TV, não toca no rádio. E eu passei 5 anos em turnê com ele, pelo Brasil inteiro, e nunca fiz um show com ele que não estivesse esgotado, com todo mundo cantando todas as canções. Então, assim, essa foi a minha primeira aula. Assim, falei, meu, o que esse cara tem? Que ele não tem o apoio da grande mídia, mas o público dele é muito fiel, sabe? E aí, putz, curioso, né? Fui me metendo nessa curiosidade de ficar entendendo que a grande estrela de um espetáculo é o público, né? O Zé Geraldo já me ensinou isso muito cedo. E logo depois do Zé Geraldo, o baterista do Zé Geraldo, Carneiro Sândalo, me chamou para entrar na banda Vexame. Isso já é 94, eu já tinha 22, sei lá, 21 anos, 94.
Entrei na Banda Vexame. Putz, aí realmente a noção de espetáculo mudou muito, porque a Banda Vexame era uma banda que tinha um diretor de arte, o Gringo Cardia, né, que hoje é um grande diretor de arte. Tinha Marisa Hort no palco, tinha Carlos Pazeto no palco, Fernando Salem, que é um grande roteirista de espetáculo. Aí eu comecei a entender o espetáculo em si, como funciona, né? Essa coisa de usar das artimanhas do teatro para se trabalhar com música, né? Então a Banda Vexame foi uma coisa muito importante. E eu, a partir daí, não parei mais. Né? De 94 para cá, fui emendando um projeto em outro, e fazendo uma coisa depois da outra. Acabei me mudando para a Espanha. Já vou dar um baita de um salto, porque muita coisa aqui. Se eu ficar falando cada coisa que eu fiz, eu só vou ficar falando aqui da minha vida e acho que a gente não está aqui para isso, para ficar aqui falando sobre mim. Eu vim aqui para bater papo e entender o que cada pessoa está meio que precisando, aonde que eu posso ajudar, o que eu posso trazer de informação nova. Essa coisa da... Voltando aqui, deixa eu parar. Banda Vexame, Marisa Hort. Bom, Banda Vexame acabou, continuei com Marisa Hort, né? Aí Marisa Hort, direto. O show dela, Romance, que entra logo na sequência, show dela solo, aí já é comigo na direção musical. Esse show também já tem não sei quantos anos. Que mais? Bom, trabalhei com um monte de artistas aí, não só como diretor, mas como músico, arranjador, trilha sonora, eventos de marcas, muita publicidade. Montei uma produtora de publicidade, que fazia trilha sonora para publicidade, campanhas publicitárias e tal. Fiquei nessa há 20 anos. Fui contratado pela maior produtora do país na época, Play It Again, que contratou a minha produtora. Eu tinha uma produtora minha que foi contratada por essa produtora maior, contratou a minha produtora inteira, e foi uma fase muito louca da minha vida que eu, nossa, trabalhei com muitas campanhas gigantescas, assim, e com muitas emissoras gigantescas, né? Aí comecei a trabalhar para a Globo, Record, SBT, fazendo de tudo um pouco. Acabei me mudando para a Europa, aí fui morar em Barcelona em 2006. Fiquei de 2006 a 2011 em Barcelona, trabalhando para as emissoras de lá também, dirigindo espetáculos lá, de alguns artistas de lá, produzindo discos de galera na Europa toda, trabalhando como músico também, instrumentista, fazendo muita trilha sonora para séries de televisão e coisas assim. Volto em 2011, uma coisa que foi muito louca na minha vida, assim, eu nunca fui do hip hop, tá, do rap e tal, mas quando eu cheguei em Barcelona, coisas do destino, muitos artistas do rap e do hip hop de Barcelona, da Espanha, da França e de Cuba, me chamaram para trabalhar com eles. Aí eu comecei a trabalhar muito com a galera do hip hop, muito, assim. E quando eu retorno para São Paulo em 2011, um meu coleguinha da faculdade, da Unesp, de composição e regência, Felipe Vassão, me deu um toque e falou: cara, eu estou trabalhando com uma galera nova aí, chama Laboratório Fantasma. Tem um artista que chama Emicida, tem um outro que chama Rael, tal, e eu estou aqui, você não quer me ajudar aqui no show do Emicida, tal? Eu entrei meio como músico no show do Emicida, o Felipe Vassão dirigindo, e foi uma etapa da minha vida muito importante, que eu trabalhei com essa galera e vi um novo jeito de se produzir música no Brasil, né? Que até então desconhecia, porque eu sou um cara híbrido, né? Que venho da época das grandes gravadoras, passo pela essa época do início da música independente, que é muito diferente, né? Tava todo mundo meio tateando, veio a pirataria, de repente ninguém mais vende CD, de repente é um pega para capar, ninguém sabe os novos formatos, quem é que vai encontrar um jeito de se trabalhar? E essa galera da Lab entendeu rapidamente, eles são muito inteligentes, né? E eles entenderam essa metodologia de se trabalhar com a música independente. Aí comecei a trabalhar com a música independente aqui no Brasil. Emicida, Rael,
O Emicida teve uma época que eu fiquei meio diretor musical ali da Lab, então eles faziam muitos eventos, né? Com grandes artistas, Caetano Veloso, sei lá, um monte, Criolo. Acabei entrando nesses shows especiais, né? Trabalhei muito com eles. E desde então, não parei mais, né? A pandemia deu uma parada agora dos shows, né? Aí eu mergulhei de cabeça no lance de trilha sonora e, e agora estou maturando a ideia que eu estou começando a querer entrar em universos desconhecidos. Né? Eu estou querendo produzir musicais mesmo, espetáculos musicais mesmo. Gostaria muito de trabalhar com coisas mais próximas à ópera, sabe? Montei uma big band, esqueci de contar uma fase importante da vida também. Montei uma big band chamada Orquestra Jabaquara, que foi muito legal também, foi uma experiência incrível em São Paulo, pouquíssimo tempo antes da pandemia, assim, tipo os últimos 2 anos. A gente rodou bastante com essa big band chamada Orquestra Jabaquara. Enfim, essa é a minha vida. Gente, estou aqui agora na Bahia, estou aqui produzindo pra caramba séries, né? Nesse momento agora, os shows estão voltando, né? Já tem alguns eventos aí para fazer. E estou mergulhando muito nesse universo da trilha sonora para séries, né? Enfim, e estou aqui. Vim parar aqui porque o Sérgio me chamou, falou, cara, você tem tantas vertentes aí, bicho, vamos montar um curso? Eu falei, cara, com o maior prazer, vamos nessa. Então, essa vertente de direção artística de espetáculo é uma coisa que eu tenho trabalhado muito nesses 20 anos, nos últimos 20 anos, mas pretendo também montar outros cursos de produção musical para determinadas coisas, para publicidade, por exemplo. Tem um jeito específico de se trabalhar, né? Às vezes a pessoa confunde, né? Fala, poxa, eu sou bom músico, eu vou conseguir fazer. E nem sempre, né? Ou, putz, eu tenho um trabalho muito sólido, eu tenho um trabalho de pesquisa fodão, que eu venho há 30 anos pesquisando a música de não sei o que lá e consegui reproduzir isso tudo num disco e não sei o que lá. Tá. E aí, agora você está com esse trabalho maravilhoso no disco. Como que você vai fazer com que esse disco chegue nas pessoas? Ou esse disco você vai usar para suas tias no Natal, né? Então, esse aqui é o grande pulo do gato, né? Assim, a gente vive um mundo 360 hoje. O artista, hoje em dia, é um universo. Ele precisa de muita coisa, que não é necessariamente a arte que ele faz. Ele precisa aprender a fazer um monte de coisa, ele precisa se munir de muitas ferramentas, né? Enfim, estamos aqui para isso, para poder ajudar a galera no que eu puder aí. Muito bem, você falou, isso é uma coisa importante, né? O artista precisa Uhum. se munir de ferramentas, assim. Você, Uhum. com toda essa sua história, com toda essa sua experiência aí, né? O que você acha que foi o mais importante, assim, para você, que você adquiriu de conhecimento nesse tempo todo, assim, com os espetáculos que você fez, com os shows que você montou, que você acha fundamental, assim, a galera ter? Bom, talvez eu vou ser meio óbvio aqui, mas é você ter foco e você ter uma boa equipe, né? Acho que o grande segredo de um bom espetáculo é a boa equipe, né? Você ter um time muito redondo, né? Eu aprendi na Espanha assistindo o Barcelona jogar, né? Eu nunca gostei de futebol muito, assim. Mas a primeira vez que eu vi o Barcelona jogar, cara, parece que eu tô falando um treco nada a ver, né? Mas não tem tudo a ver. Quando você olha no Camp Nou, o time do Barcelona jogando, parece uma mandala, assim. Não existe aquele talento individual, sabe? Que dá uma bica a bola para frente e tem um cara que pega a bola e vai driblando todo mundo e chuta pro gol. Não é muito isso, não, cara. É um posicionamento, assim. A equipe é uma mandala, assim. A equipe joga junto, né? Isso é uma coisa incrível de se ver. E acho que é assim no show, né? O bom espetáculo é esse, é que a equipe tá todo mundo dando o seu melhor, cada um do seu jeito, cada um cumprindo a sua função, e o resultado final fica uma delícia, né, cara? Então, isso
a coisa que eu mais aprendi, assim, é você estar bem armado com a sua equipe, assim, você tem que estar muito bem sintonizado, todo mundo entendendo a sua função e todo mundo feliz, né? Fazendo a parada com tesão, né? Então, puta, isso também é difícil, né? Como motivar a galera de estar todo mundo na mesma vibe para alcançar o objetivo, né? Que é, qual é o objetivo, né? De um bom show. Você fica pensando, né? Cara, o objetivo é o cara que foi ver o show, ele ir para casa falando, cara, minha vida mudou, velho. Depois desse show, eu sou uma outra pessoa. Eu estou pensando em coisas que eu não tinha pensado antes. Eu estou sentindo coisas que eu não tinha sentido antes. E estou a fim de fazer coisas. Sabe? Então, acho que essa é a principal meta, né, cara? Transformar. Isso é uma informação importante. Até recebi aqui um chamado no ponto aqui da direção, pedindo para me perguntar para você o que não pode faltar nesse show para que ele seja realmente um show que impacte, que a pessoa se sinta assim impactada por ele. O que não pode faltar numa produção dessas, Xuxa? Então, vamos lá. Tem várias coisas que não podem faltar, né? Estou aqui pensando quais são as mais importantes, né? Acho que a principal coisa é o lance da emoção, né? Eu trabalho com música, né? Então, música, o que é música? É uma coisa que eu sempre repito em todas as entrevistas, mas é porque faz sentido. Eu ganhei um livrinho quando eu era criança que explicava o que é música. Era um livrinho assim, e era muito legal a definição. Música é a arte de manifestar. Era um livro muito antigo, tá? Que é de gerações, assim. Então, o jeito de falar é antigo, mas dá para traduzir para a linguagem de hoje. Música é a arte de manifestar os afetos de nossa alma mediante o som. O que são afetos de nossa alma, né? Afetos de nossa alma é emoção, cara. Aquela coisa que não é razão, né? Eu acho. Você não, você simplesmente sente, né? Então, o artista que está no palco, ele precisa, antes de tudo, manifestar a sua emoção de um jeito que emocione o receptor, né? Então, acho que você colocar emoção na parada é uma coisa que não pode faltar. Uma outra coisa que não pode faltar é a comunicação com o público, sabe? A troca. Tem uma coisa que é muito difícil, que eu vejo em muitos shows, que é um erro, assim, quer dizer, um erro. Às vezes a pessoa não tá na mesma vibração do público. E não troca com o público, né? Fica aquele universo fechado ali. O jazz tem muito isso, né? Às vezes, muitos músicos de jazz se colocam numa posição de vou fazer o meu lance aqui, vocês é que curtam. Eu não vou trocar com vocês. Vocês tiveram a sorte de estar aqui me admirando. E eu vou fazer o que eu bem entender, e vocês aplaudam ou não. Fodam-se, né? Tem gente que tem essa postura. Para você ter essa postura, é uma coisa meio chata, assim, né? Porque, assim, você tem que entender que a pessoa que está indo lá não está indo lá para te admirar, ela está indo lá para ter um dia melhor, cara. Trabalhou pra caramba, ou quer se entreter, quer se emocionar. É um pensamento meio egoísta, né? Mas, às vezes, o músico tem tanto café no bule que ele, concentrado no universo dele, ele tá manifestando os afetos da alma dele de uma forma tão primorosa que realmente quem está assistindo fala, caceta, bicho, esse cara tá me levando para outro planeta. Realmente esse cara é foda. Mas, cara, são poucos, né, que são assim. Legal. Ó, só aproveitando aqui, Xuxa, já para a gente puxar o gancho, eu vou ler as outras perguntas que tem ali para cima, Ai, que mas agora, massa, desculpa, eu não vi agora perguntas aqui. Vamos lá. não, tá ali, tem algumas, mas eu vou ler uma aqui já puxando esse gancho, porque a Flávia mandou agora, ó. Boa noite, sou jornalista e produtora cultural, faço uma produção de alguns projetos musicais, mas tenho dificuldade de conseguir dar dicas no conteúdo artístico dos espetáculos e acredito que isso seja necessário.
pois shows de pequeno porte Pequeno não porte, tem sim. direção artística, né? Não tem direção, não tem direção artística. O artista se governa e nem sempre tem autocrítica em relação à sua performance no palco. Então, aí já puxa um gancho justamente para o que eu queria te perguntar também. Qual é o papel da direção artística, assim, e como fazer esse artista absorver essa informação para que isso seja transmitido para o público? O que você pode muito falar bem colocado. Aí? A Flávia matou a pau nessa pergunta, porque tem uma coisa que é muito difícil, cara, nos dias de hoje, da música independente, que o artista, né, eu vejo muita gente reclamando, falando, porque nos anos 60, a música, aquilo que era música brasileira, nos anos 70 e tal, não sei o que lá, hoje essa porcaria. Não é que é porcaria, cara, acho que música boa e música ruim sempre existiu, eu não vou desvirtuar muito do tema, vou ser rápido. O que acontece? Naquela época, quando existiam as grandes gravadoras tinham uma baita de uma estrutura para botar pro artista. E deixavam o artista falando, cara, cria, faz um disco foda, deixa o resto com a gente. A música independente trouxe o quê? Cara, não existe esse mecenas, né? O artista ele tem que fazer tudo. Ele tem que fazer uma música foda, ele tem que fazer o flyer dele, ele tem que fazer o figurino dele, ele tem que fazer a cenografia dele, ele tem que fazer a luz dele, ele tem que fazer a divulgação, ele tem que fazer tanta coisa que acaba ficando tudo mais ou menos, não vou falar largado, porque pô, tem muita gente que é muito dedicada, mas é difícil você conseguir executar bem todas as áreas de um show legal. A Flávia fala de uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, às vezes o artista está com tanta coisa na cabeça, fazendo tanta coisa, que ele precisa de uma pessoa que olhe de fora. Ele mesmo ele não consegue se ver de fora, sabe? Assim, poxa, essa coisa da autocrítica, né? Nem sempre tem autocrítica em relação à sua performance do palco. É total real. Acontece muito. O artista está tão pensando em coisas, ou mesmo até meio se achando, saca? Você fala, não, bicho, vai na minha que eu sei. O meu som, porque o meu som é isso. Só que, poxa, o cara não fica pensando do lado do público, né? O cara fica pensando em si mesmo o tempo todo. Mas assim, né? Quantas pessoas vão em show, sei lá, eu vejo namoradas de músico, né? Eu tô entrando em assuntos de bandas que estão começando, porque a Flávia citou nisso, né? Bandas de show pequeno porte, assim. Aquela namorada que morre de vergonha, a namorada do baixista que vai no show e vê aquele cantor que não tem simancol, sabe? Que tá sendo. Aí a namorada fica ali falando: ai, meu Deus do céu, ninguém vai falar para esse cara que ele é horroroso, que não tá legal, né? E quem é que. Isso que é foda, porque assim, a pessoa que está envolvida no projeto, ela não consegue chegar no cara e falar: negão, não tá legal, bicho, não fala essas coisas aqui. Essas coisas que você fica falando não funciona. É tão importante ter uma pessoa de fora olhando. Porque quando você está no palco, você está tão envolvido, você não enxerga o seu trabalho de fora. Então é muito bom. Pô, esse lance de direção artística, nem sempre o cara precisa ser gabaritado, sabe? Ah, um diretor artístico. Cara, uma pessoa com bom senso e tendo o respeito do artista, né? Isso que é legal. O artista ele precisa também entender os outros e aprender a ouvir as pessoas, né? Tipo, as pessoas que são sinceras, as pessoas que querem o bem dele, né? Isso é tão difícil, né, cara? Mas assim, eu sinto que essa é a função do diretor artístico, cara. Falar, velho, vai por aqui, não faz isso aqui, não fala isso aqui. Essa música não funciona. Você se ligou que nessa música um monte de gente, é o que a gente chama de efeito Moisés. O efeito Moisés é o seguinte, você vê o público fazendo assim, ó, o mar se abrindo, né, no meio do show. Assim, você fala, cara, por que esse Moisés no meio do show? Todo mundo foi pegar cerveja, foi no banheiro, sabe assim, aquela música que não funcionou, sabe? Isso acontece muito, né? E o artista está tão compenetrado em executar bem que ele não tá visualizando o público. Enfim, isso é realmente muito real. Maravilha. Não sei se eu Acho que expliquei. a Ana também tinha mandado antes, que ela tá agora, nesse momento, trabalhando com uma produção de uma dupla sertaneja. Ótimo. Então, a maior dificuldade é conseguir converter o trabalho que já está sendo feito em audiência e público. Exatamente. Então, vinculando isso aí com o papel do diretor, da direção artística, o que você tem assim, para falar sobre como converter esse trabalho e fazer com que esse público se engaje com esse trabalho?
Então, é um trabalho hercúleo, né? Porque hercúleo. Porque esse trabalho de chegar no público não é só o artista que vai conseguir fazer, né? Só a música não é suficiente. Só a performance do show não é suficiente. É preciso uma coisa chamada produção executiva. O que é o produtor executivo? É o cara que vai trabalhar para que... Eu acho que é o que a Ana Paula deve, inclusive, estar nessa batalha, deve estar meio trabalhando como isso, né? Como produtora executiva da dupla sertaneja. É um trabalho grande de, primeiro, entender o que é essa dupla, sabe? Entender a verdade deles, né? Porque a coisa... Para ter audiência e público, as pessoas têm que entender que aquilo é de verdade. Né? Às vezes me procuram falando assim, cara, eu quero fazer uma coisa bem comercial, porque eu quero vender pra caramba, enfim, quero atingir bastante gente, eu quero fazer um treco bem comercial. Eu falo, então para, porque você não vai atingir pensando desse jeito. A coisa que mais vende é a verdade. Então, se você está fazendo uma parada com verdade, você está estudando para fazer o seu melhor, o artista já nadou de braçada aí. Mas ele vai precisar de gente que entenda o público, como fazer com que o material chegue nas pessoas certas, quais são os lugares que ele precisa se apresentar, quais são os formatos que ele precisa estar nas redes. Eu não trabalho muito com sertanejo, né? Apesar de ter trabalhado bastante em programas de televisão, assim, mas essa coisa da estrada eu não sei o que é o melhor para, mas assim, essa coisa de estudar o artista primeiro, antes de começar, é o que eu aconselharia para a Ana Paula. E fazer eles entenderem que é um trabalho casado da produção executiva com a produção musical. Eu costumo dizer que a produção musical é meio 30% do projeto, cara. Os outros 70% é como fazer a música chegar na galera. Então aí, puta, mídias sociais e todos esses pacotes, né? Eu não sou um profissional de comunicação, né? Eu não sou um produtor executivo. Então, eu conheço alguns produtores executivos. Inclusive a Beth está dando um curso aí, né? O Sérgio, a Beth Moura, não tá? É exatamente isso que eu ia falar. Inclusive a Beth é uma referência, né? A gente teve uma master com ela tá junto também. E acho que é esse trabalho, mas é um trabalho em conjunto, né? Esse é mais o ramo do produtor executivo, que não é minha área. Mas a minha área é como fazer um show legal. Então, como fazer um show legal? Mas né? Já voltando aí para essa área da direção artística, tem aqui o Rodrigo mandou. Pessoal, quem quiser também abrir o microfone e conversar, pode abrir, levanta a mão aí, entra, vamos criar uma fila e vamos fazer essa troca. Mas tem uma que o Rodrigo mandou. Ele mandou, por gentileza, como é esse processo na produção de trilhas sonoras? Como é esse processo de entender o filme e conseguir reverberar a emoção, construir essa atmosfera e suas camadas quando está em um estúdio? Então, assim, aí a gente volta realmente para o papel aqui da direção artística, enfim, o seu papel. O que você tem para falar aí, Xuxa? Então, é uma técnica, né? Assim, é uma mistura de inspiração com técnica, né? Mas, normalmente, é meio técnica, assim. As pessoas falam, mas como é que você consegue ter essa inspiração, né? Cara, a inspiração é importante, mas o estudo, quando eu falo estudo, não é você fazer uma faculdade, não, o estudo é, cara, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, o tempo inteiro ficar... É uma coisa que você como se fosse um músculo que você precisa malhar ele, né? Então, existem mil maneiras, né? Eu comecei fazendo trilhas para coisas que não eram nada, assim, tipo, pegando trechos de Star Wars, baixava e ficava fazendo trilha, ficava experimentando, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Ficava ouvindo, né? Referências, né? Como trabalha o John Williams, né? Como trabalha o Michael Giacchino, como trabalha o Ennio Morricone, deixa eu entender. Outra coisa que é o estudo eterno é assistir filme, né? Ficar assistindo filme e entendendo. Cara, eu sou muito nóia, isso que é foda, assim, acaba virando uma doença, assim. Eu não consigo assistir um filme como todo mundo assiste. Eu não consigo ouvir uma música como todo mundo ouve.
né? Porque eu fico prestando atenção nos mínimos detalhes, eu fico trabalhando enquanto estou assistindo um filme. Nossa, olha que legal como que ele fez essa cadência harmônica, olha que instrumento interessante ele usou, olha que não sei o que lá. É a mesma música, né? É impossível ouvir uma música simplesmente curtir ela. Eu fico ouvindo, putz, prestando atenção nas minúcias da música, né? Como o cara microfonou determinada coisa, o som do bumbo da bateria, o som de não sei o que lá. É uma coisa que você precisa ser picado por esse bichinho aí de ficar, cara, noiado com o negócio, né? E acho que isso vale para tudo, né? Para trilha sonora. Deixa eu entender melhor a pergunta. Como que é esse processo? O processo, existem mil maneiras de fazer esse processo, né? Desde chegou o filme e você coloca a música em cima do filme. Agora, uma coisa que eu estou usando muito, que está sendo bastante legal nos últimos projetos que eu tenho feito, eu leio o roteiro do filme. Antes da equipe sair para filmar, a gente se reúne e conversa sobre a estética do filme. Quando o diretor sai com a sua equipe para filmar, eu saio com os meus músicos para o estúdio para gravar. Entendeu? E aí, quando eles captam todas as imagens e vai para a edição, que eles vão montar as imagens, eu jogo um HD na mão dos montadores, separado por pastas de emoção. Então, adrenalina, romance, erótico, aventura, mistério, e faço músicas para cada. Inclusive, eu estou vendo o Jean Paton aqui. O Jean participou de uma série que a gente fez para Netflix. Para quem não sabe, o Jean Paton é um dos maiores guitarristas de metal do Brasil. Assim. Ele é um cara incrível. E ele participou de um desses processos. Assim. A gente ficou 2 diárias em estúdio e fizemos, sei lá, 15 músicas. Então, esse processo está sendo interessante. Produzir as músicas antes e os montadores usarem as músicas do jeito que eles bem quiserem. Aí depois o filme chega para mim já com a música montada. Aí eu só vejo se o cara teve as escolhas que me apeteciam. Se não, eu mudo uma coisa aqui, outra ali, e a gente vai montando. Esse foi o jeito que eu encontrei para trabalhar agora, que está me deixando mais feliz. Antigamente era o outro jeito. Os montadores montavam seus filmes, inclusive muitas vezes usando referência, o que era uma merda. Tipo, o cara jogava um John Williams, a trilha do Jurassic Park na cena, e a verba que ele tinha era ridícula, assim, né? Aí, meu amigo, isso aqui foi gravado com 90 músicos. Você não tem dinheiro para gravar nenhum músico, eu vou ter que fazer no teclado, tudo isso aqui vai ficar um lixo. Aí, só que ele estava acostumado a ouvir aquilo lá que estava na referência. Aí você vai tentando imitar. É um jeito muito sofrido, porque fica meio sem identidade, né? No fim, a trilha sonora acaba ficando com a identidade de quem montou o filme. E então esse jeito novo que eu tenho feito é de entregar as pastas de músicas, várias músicas, para os montadores. É o jeito que está me deixando mais feliz de trabalhar, porque eu consigo dar uma estética, imprimir um conceito sonoro para o filme ou para a série. Legal, Xuxa. E assim, falando aí dos seus projetos, dos seus últimos projetos de shows, assim, na direção artística, o que você acha que é importante? Qual é o processo que você tem para criar esses shows, assim? E dos seus projetos, assim, você tem algum que é o seu querido, o seu preferido, que você fala, putz, esse projeto eu gostei muito de ter feito, e como que você fez ele, mais ou menos? Pode passar uma noção aí para o pessoal? Tem um projeto que eu fiquei completamente apaixonado, para quem quiser ver, dá um Google aí, chama Manifestação a Canção. Esse é um projeto que a gente fez para a Anistia dos Direitos Humanos, onde a gente fez uma canção para os excluídos do Brasil. Eu posso passar curso, o Consapiência, e o professor Renó fez a letra. Então, assim, tínhamos uma composição e a gente queria fazer uma música que atingisse as pessoas no coração, assim, e todo mundo se atentasse para o lance dos excluídos, né? Quanta gente excluída tem no Brasil, né? O Brasil é um país campeão em exclusão. Então, esse projeto Manifestação à Canção é um dos meus prediletos. Muita gente participou. Chico Buarque, Criolo, nossa, muita gente mesmo. Chico César, Fernanda Montenegro, muita gente. Então, assim,
o processo, né? Como que é o processo de todo... Eu vou falar uma coisa meio genérica aqui, mas para qualquer processo, tá? Pode ser show, pode ser trilha sonora, pode ser produção de uma música, pode ser o que for. Começa, o que eu chamo de a paleta de cor, né? Eu fico imaginando que quando eu vou projetar fazer um trabalho artístico, é como se eu fosse pintar um quadro, ou como se eu fosse um chefe, eu fosse fazer um prato. Eu acho que as artes todas se combinam, né? O arquiteto vai construir uma casa, né? É o mesmo processo, acho que para todas as artes. Então, qual é a paleta? Tipo, eu vou pintar um quadro impressionista numa onda meio Monet e eu vou usar uns tons de azul turquesa. O material que eu vou usar vai ser, papel machê misturado com recortes de jornal e não sei o que lá. Né? Você pensa na paleta, o pintor pensa assim, eu penso da mesma forma. Então, eu não sei se eu falo especificamente do manifestação, não, eu vou falar geral. Então, o que é a paleta para mim? Primeiro, a paleta da área que eu conheço, que é a musical, né? Então, qual vai ser a paleta sonora? Então, que instrumentos eu vou usar? Eu quero usar... vou citar como exemplo, eu estou fazendo uma série agora para a HBO. A paleta sonora é músicas ciganas do mundo. Então, onde tem música cigana, né? Na França tem um tipo de música cigana, na Europa Oriental tem outro tipo de música cigana, que é os Balcãs, né? Sei lá. Então, assim, eu quero ter essa cara cigana. Tem o flamenco na Espanha, que também é uma outra linguagem de cigano. Tem, o Oriente Médio, que é uma outra onda. E no Brasil tem essa coisa armorial, que é a rabeca, os violões, enfim. Então, primeira coisa, a paleta sonora. Quais são os instrumentos que eu vou usar, né? Quais são os tipos de melodia, de harmonia? Eu vou usar vozes humanas, não vou usar vozes humanas? Que elementos eu vou trazer para esse trabalho? Vou voltar para o Manifestação, a canção. Mesma coisa. A música era uma música que tinha que ser brasileira, porque a gente estava falando de um tema que é a exclusão no Brasil. A gente, gosta muito de música periférica, né? Eu acredito muito na música periférica. Então, a música periférica, o rap, é um elemento muito forte nessa canção. Enfim, montei essa paleta de cores, de instrumentos, de músicos. Aí, que material que eu tenho? Eu tenho tais e tais e tais cantores. Então, aonde eu vou botar o Chico Buarque nessa canção? Onde eu vou botar a Fernanda Montenegro nessa canção? Onde é que eu vou botar o Criolo? Quem vai fazer o quê? Que parte? Como que a gente... Né? É como se fosse um Tetris, cara. Você tem um monte de coisa que você vai montando e você vai montando a canção, né? Pensando sempre em não ficar monótono. Se vocês assistirem essa manifestação, a canção, é um tema de 8 minutos, é enorme. Então, assim, como fazer com que a coisa não fique chata? Então, você precisa ficar o tempo inteiro jogando elementos de entretenimento para que a pessoa não pare o vídeo, para que a pessoa no show não vá no banheiro, a pessoa não vá pegar cerveja. Você tem que ficar o tempo inteiro jogando o que eu chamo de bifinhos. Sabe cachorro que você... como é que chama aquele negocinho que você dá quando o cachorro... petisco? Sabe petisquinho de cachorro? Cara, você tem que ficar o tempo inteiro jogando um petisquinho. Vai, próximo petisquinho. Mais um, pum, mais um, pum. E assim você vai entretendo o povo, né? Até o final. Enfim, não sei se eu fui... Não, foi bem claro. O José levantou a mão ali. José, quer falar aí? José Luiz. Opa! Dijoso. Fala, Xuxão, beleza? Dijoso trabalhou comigo no Emicida também. Já estivemos juntos bastante. Dijoso, seja bem-vindo, querido. Valeu, cara. Eu queria fazer uma pergunta, Xuxa, que é o seguinte. Nessa linha aí de... Você está falando dos petiscos, de criar interesse, né? Uhum. Eu queria saber para você qual que é a importância de se criar momentos nas apresentações, porque, vamos lá, eu ouvi uma entrevista uma vez com o DJ Luciano. O DJ Luciano é cria dos Baile Black e tal de São Paulo, trabalha
num programa de rap na Rádio Imprensa lá, Uhum. e ele conta uma experiência que era o seguinte, ele foi discotecar numa festa de samba rock, e aí ele é DJ das antigas, tal, e quer fazer virada e uma música atrás da outra, né? Só que samba rock tem muito tiozinho dançando, tal, as nega véia, essa coisa toda. E o mano tava arrebentando de virar uma atrás da outra lá, e aí ele disse que ele tava tocando e olhou lá pra baixo na pista, e aí tava um tiozinho dançando com a nega lá e tal, e leva uma, leva... E não para, e aí ele começa a sinalizar pro DJ, tipo, fazendo uma cara meio brava, assim, meio tipo... né? E o DJ não entendeu nada, assim, né? E ele terminou o set dele lá, deu uma pausa, um negócio assim, e ele desceu e ele acaba trombando com esse tiozinho, e o tiozinho aborda ele, e ele, pô, e aí o que aconteceu? Você não gostou? Você ficou sinalizando, né? Falei, não, cara, tava da hora, só que assim, você não para. E eu sou velho, né? Eu preciso trocar, às vezes trocar de par, né, e tal, e não sei o quê, tem que dar uma pausa, não dá pra você mandar uma atrás da outra, né? E ele falou que puta, teve essa sacada de que assim, pô, baile de samba rock não dá pra você virar uma atrás da outra igual dance, tá ligado? Que vai embora, né? Você precisa criar um momento ali, uma pausa, a pessoa realmente descansar e tal, e não sei o que, e trocar de par, né? Porque os caras dançam com uma, dançam com outra e tal. Então tem essa parada assim, né? Do momento. E nessa mesma linha, com esse lance de a gente trampar com rap, a gente fez muita coisa de início, né? De carreira e tal, e tem aquelas estruturas zoadas, né? Tem um lugar que você vai que você não vai passar som, assim, você já chega para se apresentar. E no rap tem, pelo menos antes, assim, tinha muito, dependendo do artista também, né? Tem muito aquela coisa da mensagem. Opa, falhou? Fui eu ou foi você? Alô? Tá aí? Acho que aconteceu alguma coisa, fechou o som dele. O seu microfone tá fechado, Zé. De Josi, seu microfone tá fechado. Não sei Abre se... novamente aí, Jô. Voltou aí? Aí, voltou. Caiu a conexão do fone aqui. Você estava falando que as estruturas são zoadas e tal. Isso. Aí o que acontece? Às vezes você manda uma ideia lá e eu vejo que parece ser mais importante a energia da apresentação do que propriamente a mensagem, porque as pessoas não vão acabar não vão escutar, né? E aquilo que você falou, né? As pessoas estão, veio cansado do trampo, não sei o que, quer tirar uma onda, nem sempre vão estar ouvindo, né? Exato, dependendo do público. Nem sempre é um ato político nesse sentido, né? As pessoas estão ali só para discutir e aí tem essa coisa, né? Tipo, de você criar um momento, às vezes você tem essa coisa, né? De tá muito lá em cima, né? A vibe do show, e você precisa dar meter um silênciozinho ali para focar em alguma coisa, como você falar. Aí você precisa, sei lá, tira o instrumento ou para a base pré-gravada para dar um foco, porque se tiver muita coisa tocando, fica embola muito, né? E a estrutura já não é aquela. Então, às vezes precisa ser feito isso, né? Queria saber como é que você trata isso, esse lance de criar os momentos e tal. Então, isso é fundamental, tá? O cérebro humano funciona de uma forma que, assim, ele é muito louco isso, cara. Ele para de ouvir coisas, mesmo elas sendo tocadas. Olha que interessante. Por exemplo, você faz um arranjo de uma música que começa um groove e tal, aí, sei lá, começa uma linha de baixo, aí entra uma guitarra. Se o cara fica nesse loop, se a galera fica nesse loop, a pessoa que está ouvindo, em determinado momento, ela para de ouvir. Ela só vai ouvir se ela se conectar com a pessoa. Fala, quero ouvir a guitarra. Aí ela conecta. Mas o cérebro fica esperando coisas que saltem, coisas que sejam diferentes, que saiam daquela coisa estática do que está acontecendo. Então, esse é o principal, a principal coisa que faz a gente ficar, cara, o petisquinho. Como fazer uma coisa que saltou nesse momento? Eu vou dar um exemplo, assim, eu trabalhei muitos anos não, foram 2, 3 anos, com o DJ Patife, de drum and bass, né? Trabalhei com o Mark também. E eu participei de muitos festivais de música eletrônica, de drum and bass, onde os caras sangram aquele PA, né? Fica aquele PA sangrando,
E a gente entrava em horários que era coisa mais absurda, tipo 5:30 da manhã, assim. Aí você subia no palco, tinha aquele bando de Nosferatu. Caramba, bicho, o que é isso, né? E o som sangrando, alto, volume altíssimo, né? Porque, cara, o Patife, ele tinha uma jogada que ele ganhava todo mundo. Toda vez que a gente entrava, ele ganhava. Que ele, quando começava o set dele, ele jogava um som de pássaros e mar, baixinho. Aí eu subia no palco e começava a tocar um piano, calmo, assim, volume baixo, sabe? Cara, era muito louco isso. A plateia que estava sangrando até às 6 horas da manhã, você pensa, nossa, o cara é corajoso de fazer um negócio desse, né? Vai rolar um Moisés. Todo mundo vai... Muito pelo contrário. A galera rolava aquele... A galera tava com o ouvido cansado também, sabe? Chega uma hora que precisa dar uma descansada. Essa coisa é muito importante da ergonomia do muscular de quem está escutando, né, cara? Tava tipo esperando, né? Por isso, né? Isso vale para qualquer show, meu. Show de metal, show de rap, show do que for. É importante você variar o tipo de input sonoro que a pessoa está recebendo. Por que sempre funciona aquele momento acústico no show de banda pop? Sabe? A banda pop normalmente tem um formato, né? Começa as 3 primeiras músicas, aquela explosão, pá, aí a coisa entra um médium tempo, não sei o que lá, e sempre tem aquele momento no meio que vai só a voz e violão, e todo mundo levanta o celular com a luzinha, e tem aquilo, é o momento que o ouvido dá aquela descansada. Por quê também? Porque você precisa ter uma curva. Se você começa lá em cima, como é que você vai crescer, bicho, pro final do show? O final do show tem que terminar, não é que tem que, mas assim, os gringos americanos sabem fazer isso direitinho. Eles fazem estilos de final de música para... Só um segundo. Oi? Beth, fecha aí, por favor. Começa... Desculpa, eu desvirtuei aqui. Mas assim, os caras têm a mãe de fazer música que arranca aplauso. É um estilo de fechamento de canção que é impossível você não aplaudir. Sabe assim? É muito louco. Puxa aplauso. Você precisa ter curvas, né? Para você poder estourar lá em cima, você precisa baixar a bola. Então, para você começar um show bombástico, você precisa ter um momento de caída no meio, para você começar a construir uma rampa para ir para o final, né? E aí, milhares de recursos, né? Tipo, essas bandas que tocam em estádio, né? Kiss. Os americanos têm muito essa cultura de bandas de estádio, né? Bon Jovi em sua época, enfim, Pink. Conceito de... No Brasil não tem muito, algumas poucas, assim, tem esse lance de tocar em estádio, né? Tipo, Ivete tem, Skank, Jota Quest. Sempre tem aquele momento solo de guitarra, o guitarrista só ele. Depois um momento só do batera. E não necessariamente é solo que o cara fica destruindo e tal. Isso é até meio chato. Hoje em dia é até meio cafona, né? Essa coisa. É importante você usar todos os elementos que você tem à disposição, né? Poxa, você tem um músico legal lá, vamos fazer um momento no espetáculo em que ele se sobressaia, saca? A outra pessoa se sobressaia. Vamos descansar o público o tempo, porque o público tem que... Por que o público tem que ficar o tempo inteiro de olho no canto, prestando atenção na letra? Pô, às vezes o público quer simplesmente ser entretido com uma brincadeira ou com um recurso cênico. Vou dar um exemplo de recurso cênico. Eu sempre puxo pro lado do rock, mas você vê um show do Iron Maiden, tem um momento do Iron Maiden que entra a caveira lá, o Ed, entra um bichão no show, assim, sabe? Assim, uma coisa, uma performance. O Rolling Stones tinha uma cobra que entrava no palco gigante numa turnê que eles vieram para o Brasil. Você vê esse show do Kiss que rolou agora em São Paulo, os caras andavam numas tirolesas pela plateia, assim, sabe? Coisas que, poxa, entretenimento, circo, cara. A galera quer ver coisa diferente. A galera quer se divertir, pô. Momentos, o show do Foo Fighters, por exemplo, tem um momento muito legal de conexão do artista com o público, que eles fazem alguém da plateia subir para tocar com eles. Então sempre sobe um garotinho, pega a guitarra e toca uma música com eles, sabe? É um puta lance legal, o público se sentir que é parte daquele show. Sabe? Eu sou importante para essa galera que está tocando. Eu não estou aqui porque ele é importante para mim, o inverso também.
O público é importante. Então, o artista ele não pode nunca parar de prestar atenção, de cantar olhando para as pessoas. Por exemplo, o cantor, o comunicador, né? Normalmente o comunicador principal de uma banda é o cantor, né? É muito importante que ele não fique ali naquele universo dele, fechado, cara. Os olhos são a janela da alma, né? Então, é muito importante que ele olhe, é muito importante o artista dar uma varredura. Eu estou dando um monte de dicas aqui, né? Mas, enfim, é muito importante esse artista, quando começa o show, ele saber exatamente todo mundo que está no show dele. Claro que o cara que toca em estádio, ele não tem como fazer isso. Mas, assim, pô, eu não estou dando curso para quem toca em estádio, né? É para quem trabalha um público razoável. É muito importante você saber olhar no olho das pessoas, dar uma varredura, saber como as pessoas estão reagindo, se aquela música está funcionando, se não está funcionando, se as pessoas estão se emocionando o que deveriam com uma canção tal, se as pessoas estão entendendo o que você quis dizer naquela letra. E para isso você precisa de muitos recursos, né? Eu vejo muitas bandas amadoras cometendo um erro grave, que é a banda toca mais alto que o cantor. Isso é um clássico. Assim, tipo, o guitarrista, ele acha que ele é mais importante que o cantor. Ou o baterista toca forte pra caramba e no final a letra fica perdida, a coisa se perde. Fica tudo meio solto, né? Fica muito solto demais. Então é muito importante estar todo mundo focado em atingir o objetivo, que é emocionar aquela galera e fazer a vida dessa galera melhor, entendeu? Enfim, é isso. Maravilha, Xuxa. E agora uma questão assim, fazer uma pergunta rapidinha. Quando você tem todo esse tesão, você tem essa vontade de montar esse big show, de fazer realmente ser um espetáculo, de se tornar um projeto especial, mas o cantor não está acompanhando. O que acontece, assim, com a sua experiência, o que você tem para falar sobre esses casos? Como que pode acontecer? O que pode se proceder a partir disso? O cantor não está à altura do projeto, é isso? Tipo, o cara não vai, ele não tem amanhã. É isso? Essa é a pergunta? Isso. Deixa eu ver se eu entendi. Ah, tá. Cara, então, tinha um barbudo há 2000 anos atrás, cabeludo, que falava uma coisa que é só a verdade liberta, né? Então, assim, é muito importante falar a verdade. Falar, cara, claro, às vezes uma palavra falada de um jeito errado, você pode fazer com que o cara acabe com a carreira dele, sabe? Não é isso. Ninguém é perfeito, sabe? Ninguém é fodão no que faz, sabe? É assim, tipo, a gente tem sempre para aprender, a gente nunca chegou no topo, né? O Bartman me disse uma coisa muito legal, que o artista, quando ele acredita que ele é especial, ele fala, porra, eu tenho a manha, cara, eu sou especial. Esse é o começo do declínio da carreira dele, porque a gente nunca pode acreditar que a gente é fodão, cara. A gente sempre tem que achar que tem muito para aprender, que tem muito para se desenvolver e tal. Então, o artista inteligente, ele está sempre buscando formas de melhorar, né? E uma das formas de melhorar é ouvir. Então, se ele tem uma pessoa com quem ele confia para poder dialogar, para poder falar, então, no caso, suponho que eu sou um diretor artístico de um show onde o cantor não está representando. Eu vou conversar, a primeira pessoa que eu vou conversar é com ele, né? Não é nem com quem me chamou. É tentar entender o processo dele. Quais são as dificuldades dele, por que ele tá ruim? Porque às vezes a pessoa tá ruim não é por culpa dele. Às vezes é o entorno, sabe? O clima é uma merda, todo mundo critica o cara, ele nem curte tanto tá ali, saca? Ele nem tá tão interessado. Então, assim, primeira coisa é você entender o foco do problema, né? Qual que é o foco do problema? Falta de talento, falta de tesão, falta de estudo, porque isso é uma coisa muito comum no Brasil. Cantor acha que não é músico e que não precisa estudar, sabe? Que não precisa comprar equipamento, né? Isso é um clássico no Brasil, assim. Você vira pro cantor, o cantor fala, estão me ouvindo mal, não sei o que lá. Pô, você tem um sistema de fone? Puta, não tenho. Eu sempre pego aí, quando eu chego no show, eu vejo, dependendo do show, eu tenho é o que tiver no palco. Ah, legal. Você sabe quanto guitarra gastou na guitarra dele?
quanto o guitarrista, sabe quanto o baixista gastou no baixo dele? Cada um investiu no seu próprio instrumento. Qual que é seu instrumento? A voz. Não significa que você não tem nada para investir. Cara, você precisa ter o seu microfone legal. Você precisa ter um sistema de fone para você se ouvir legal. Isso já é um grande começo. Outra coisa que os cantores brasileiros não entendem, cara, eu não preciso estudar, bicho. Essa coisa, o artista quando estuda demais, ele acaba perdendo a essência. Nego esconde a própria preguiça na atitude, né? Fala, não, bicho, a atitude do meu som é ser meio podreira, meio tosco mesmo, eu quero ser assim. Ok, mas assim, se você for ver as pessoas que são assim na gringa, sei lá, Tom Waits, por exemplo, tem um jeito, ele meio usado. Puta, o cara desenvolve aquele personagem há anos, pra caralho, assim, tipo, ninguém tá ali pra brincar, bicho. Ou tá afim de ser profissional, ou não tá afim de ser profissional. É isso que separa os, né, os adultos dos jovens, né, cara? Os homens dos meninos. O que separa é a vontade de fazer a parada direito. Ou vamos fazer direito, ou desencana, bicho, eu vou fazer outra coisa, cara. Se isso é seu hobby, tá tudo certo. Vai lá, amarradão, faça seu hobby. Não fique fazendo seu hobby sonhando em estourar sem dar a dedicação devida ao projeto, né? Então, esse papo é difícil, cara, porque tem muita gente que não ouve, né? Enfim, não entende esse profissionalismo, cara. Todo cantor precisa um acompanhamento vocal, precisa estar estudando o tempo inteiro, precisa aquecer antes de entrar num show, saca? É seu instrumento. É seu instrumento aqui. Não é só dom, né, Xuxa? É técnica é a mesma coisa que um guitarrista fala, cara, eu não preciso trocar as cordas da guitarra. Tá tudo certo. Não, tá legal, eu toco com as cordas enferrujadas mesmo, tá de boa. Cara, como assim? Não dá, né? A voz é a mesma coisa. E o cantor ainda tem uma outra responsabilidade, que é o de comunicar. Não é só cantar, ele tem que comunicar, ele tem que passar a mensagem. E como é ele que está com o microfone, ele tem que também saber conversar com o público. Ele tem que saber trocar, né? Enfim, é uma arte pesada. Assim, o cantor ele tem muitas responsabilidades. Né? Muito bem. E agora, ali, tem uma pergunta da Inara, na verdade, evocando um pouquinho o assunto ali, o que estava sendo dito antes, ela joga aqui. Quando se trabalha num show para criança, você acha que esses petiscos, né, que é o assunto anterior, tem que ser mais frequentes, pelo que tem a ideia de que uma criança se distrai mais facilmente. Sim, então, deve precisar mais esforço para prender a atenção no show todo. Muito mais. O show infantil é um puta trampo. Assim, tipo, ele é muito mais conectado com o teatro do que com a música, né? Então, o roteiro de um show infantil é a coisa mais importante. Como eu vou ficar o tempo inteiro fazendo com que a pessoa fique prestando atenção. E a criança, isso que é o mais legal da criança a criança não faz moral. A criança não fica, vou aplaudir se eu não gostei. A criança, se não gostou, ela não gostou. E fica, sabe assim, ela não fica fazendo moral. Então, cara, o público mais difícil é o infantil. Porque você não pode... de um lado, o legal também, a criança é muito tá recebendo novidades. A criança presta atenção muito mais do que uma pessoa normal. Uma pessoa adulta, né? A criança está o tempo inteiro prestando atenção. Desde que você mereça a atenção dela. Se você não merecer a atenção dela, ela vai desencanar de você, cara. Ela vai embora. Eu fiz um show uma vez infantil, cara, que foi muito louco. Não sei se vocês conhecem o André Bujanra. O André Bujanra, cara, ele é uma figura muito louca. Eu dirigi um show dele que chamava Arca de Noé, para Verdura Produções. Era aquele show, aquele disco clássico, né, do Vinícius, com músicas infantis, né, o Pato. Era aquele disco clássico, só que com o André Bujanra cantando para as crianças. E o André, ele criou uma coisa genial, o André é um gênio. Só que assim, as pessoas não entenderam. Infelizmente, os shows não é para as crianças, o show é para os pais, né, cara? Se fosse para as crianças, já tá tudo bem. O André, ele inventou um personagem, o Claudinho. O que era o Claudinho? Ele inventou um personagem de um moleque cuzão, sabe? Um moleque filha da puta mesmo, assim. Ele começava o show falando assim, eu não gosto de você! Você eu não gosto! E não sei o que lá. Falaram que eu não posso falar palavrão.
E, poxa, puta que pariu. E puta que pariu, falei merda. Merda, falei puta que pariu. Era um personagem genial do Abu, cara. Que era um moleque filha da puta. E o que foi muito legal, porque as crianças gerou um ódio nas crianças. Sério, as crianças começaram a brigar com ele no show. E esse personagem ia se transformando, ele ia ficando bonzinho ao longo do. Era essa viagem do show. E só que no final, cara, um monte de pai denunciou o show. Pô, não, que absurdo, falou palavrão, ou que absurdo um personagem que é bravo, que não é carinhoso. Pô, todo mundo acha que criança quer ficar vendo ursinhos carinhosos, sabe? Hoje em dia a criançada ouve Ramones, saca? Ouve, puta. Criançada não dá pra mentir pra criança, cara. Criança é a coisa mais maravilhosa que tem. O que estraga são os pais, bicho, muitas vezes. Foda, né? Mas, fechando a pergunta da Inara, sim, você precisa de muito mais petiscos. Muito mais. E precisa de muita dinâmica, muita coisa diferente. Andamento, músicas mais rápidas, músicas mais lentas, músicas bonitas, líricas, músicas adrenalizantes, músicas felizes. A criança é uma esponja, cara. A criança ela é um HD limpinho. Tudo que você jogar vai ter espaço ali para ela. É maravilhoso. Maravilha. Tem aqui uma outra questão também que eu acho que é uma parte mais técnica, mas eu acho que ela já até recebeu ajuda. A Ana Paula perguntou aqui como que faz para registrar a letra de música, né? Valor e onde. Acho que essa questão assim, é um pouco mais, não pega muito a sua área, né? Não pega muito a minha área. Isso aí Mas mais já ou foi menos assim. auxiliada. Hoje em dia tem um lance que você... Bom, ela falou como registrar letra de música, né? Eu sou acostumado a produzir um fonograma, aí eu tenho o fonograma onde é gerado um ISRC que chama, que é tipo o RG da música, e ali você registra numa sociedade arrecadadora, Abramos, UBC, essas sociedades. Mas no caso de letra, existe um lance que é a Biblioteca Nacional. Você teria que fazer... Licença um pouquinho. Eu falei tudo a Vanessa está aqui, Vanessa, você pode responder melhor que eu. Sim, o que você está falando, eu já coloquei para a Ana e deixei o link também da Abramos, que também ela pode tirar informações. Ela é de Curitiba. Maravilha. Mas tem um lance que chama Biblioteca Nacional, que digita a letra com a data, sei lá, e manda uma carta para a Biblioteca Nacional. Tem um esquema de carta ainda. Era assim até pouco tempo atrás. A Vanessa até colocou aqui que fica dentro da Funarte. E também tem, em Curitiba, também dentro da Biblioteca Municipal, você consegue registrar os seus textos. Então, a música também não deixa de ser uma forma de textos. Você consegue tirar aí registrar, né, como seu. Agora que o Felipe mandou... Eu estou vendo uma pergunta aqui do Renan. O João Everton, eu já te chamo aí, João. Só o Renan. Dicas para montar show com uma intro para impacto e características únicas. Cara, estudar o seu público. Porque nem sempre o impacto está numa música porrada e show de luzes, blá, blá, blá. Às vezes o inverso funciona pra caramba. Tudo é de acordo com... Precisa conhecer bem para quem você está tocando. E aonde você está, né? Tipo, os artistas espertos tem várias opções de abertura de show, porque às vezes ele faz um show no Sesc Pompeia, ou sei lá, bicho, em algum lugar na Pedreira em Curitiba, ou funciona uma determinada coisa, ou de repente num festival em Roterdã, funciona de uma forma diferente. Ele tem que saber onde ele está pisando, estudar o lugar, enfim, e ter umas opções de abertura de show. O bom artista ele tem tipo 3 opções, uma porrada, uma mais na manha e uma mais bem cool, assim, sabe? E aí, dependendo do show, conta de um jeito, né? Esse é legal, você ter várias paradas. Vamos ali pro João Everton. João, abre o microfone aí e fazer só uma última chamada aqui pro pessoal, para quem não preencheu ainda. Certo. Novamente. Não, rapidinho. Só sobre a questão da biblioteca, você pode, de qualquer estado do Brasil, acessar o ISBN, o site da Biblioteca Nacional. Lá você já tem como baixar o formulário para preencher, para fazer o registro.
você tem que mandar a cópia, tanto faz ser cifra, letra, etc. Juntar, inclusive, várias numa encadernação só. Você pode fazer uma coletânea com todo, para não fazer individual, faz a coletânea, que, inclusive, na coletânea você pode fazer o sumário, como você pode também não citar as composições, mas ela já vale como registro. E você tem as bibliotecas estaduais, normalmente nas capitais, servem como entreposto da Biblioteca Nacional, como você também pode mandar encaminhar pelo correio, eles dão toda essa orientação no site da Biblioteca Nacional, inclusive no próprio site você já tem como acessar o site da Fazenda e baixar o boleto para você pagar de R$20, entendeu? Então, fazer a coletânea, se você tiver muitas letras, é o melhor negócio, porque você registra tudo num volume só, entendeu? E custa R$20. Tá? Agora, se for alguma coisa com ilustração, com gravura, desenho, aí vai custar R$40. Mas no site da Biblioteca Nacional, procura no Google, abre lá, vai direitos autorais, que você vai ter todas essas informações. Era só isso. Obrigado. Valeu, João. Obrigado. Isso é muito legal, né? Ter essa troca aí, a galera se ajudando. Já respondeu a pergunta que a Tainara tinha deixado ali, se conseguia registrar em Curitiba. Já consegue. Eu já deixei aqui novamente o link para o certificado e também para o sorteio que a gente vai realizar depois aí para vocês. Então, a gente já vai meio que caminhando para a finalização, mas tem aqui algumas questões ainda. Acho que, deixa eu ver, tinha passado alguma pergunta. Acho que do Felipe, acho que essa daqui, ó, eu tinha deixado passar. Ele é artista circense, pensando nessa necessidade de pausa na construção do espetáculo, como manter o público entretido nesses momentos de descanso sem causar o efeito Moisés. Muito show e tá amando o conteúdo aí, Xuxa. Então, parabéns. Legal, Felipe. Ó, o circo, né? Isso é muito legal do circo, né? O foco fica alternando, né? Então, assim, sempre tem aqueles momentos... o circo tem uma parada que os palhaços sempre são meio os divisores de... Bom, você sabe melhor que eu, né, Felipe? Você trabalha nessa arte de circense. Mas o legal é que os palhaços, eles fazem essa função de dar uma descansada desse momento do grande espetáculo, né? Então, sei lá, vai ter lá os trapezistas, fazem uma parada, não sei o que lá, luzes, né? Aquele clima. Aí vem o mágico, acontecem coisas, tipo, fica alternando o foco, né? Isso é uma delícia para quem está assistindo. Como seria legal, né, se você pudesse ver um show onde o show do Kiss tinha uma parada dessa. Que tem hora que é um que canta, tem hora que é outro que canta, tem hora que não é nada, é uma música instrumental, tem hora que blackout entra uma projeção, acontecendo coisas. Ficam acontecendo coisas, né? O circo faz isso de forma super natural, porque cada hora é um artista que está ali mostrando o seu... É como se fosse um festival, né? Você assiste uma obra circense, normalmente quando você vai num circo, é um festival, né? Você vê o Cirque du Soleil, por exemplo. Mas a pergunta é a necessidade de pausa, fundamental, não só para divertir o público e ter de formas diferentes, como no caso do circo, cara, você precisa muitas vezes trocar de cenografia, né? Trocar de figurina, você precisa ter artimanhas para que as pessoas olhem para um lugar e não olhem para outro, porque o outro está em transformação, né? Então, é fundamental, fundamental. Essa pausa que também tem, tanto nos musicais, quanto nas óperas, quanto no circo também, que às vezes eu acho muito interessante, que é de voltamos daqui 15 minutos, pum, dá uma pausa mesmo. Cara, isso eu acho muito legal. Dá aquela renovada na energia, né? Vai todo mundo fazer um xixi, todo mundo bebe um negócio, pum, volta e começa de novo, assim, como se fosse ato 1 e ato 2, né? É muito legal isso. Legal, Xuxa. Acho que o pessoal já está finalizando por aqui, mas eu queria que você falasse um pouco, que a gente fez esse bate-papo, né? Uma introdução aí para a gente absorver um pouco desse seu conhecimento, de toda a sua trajetória, né? Por onde você já caminhou. Com certeza a gente pode aprender muito com você hoje, mas eu queria que você falasse para o pessoal o que esperar do seu curso que a gente vai lançar agora, curso de direção artística, como que vai funcionar, o que você espera transmitir aí para essa galera? Cara, eu acho que o principal é fazer meio que tipo uma oficina, assim, né? Eu acho que
são vários temas, né, que eu vejo assim. Como montar a sua equipe é uma coisa que eu gostaria de conversar bastante sobre isso. Como entender o seu potencial, o que você pode, o que você não pode fazer, aonde você tem talento, onde você não tem talento, o que você pode reforçar, né? É legal você muquear que você é muito legal e você exaltar aquilo que você faz bem, né? Então, assim, como você ter um rendimento maior na hora que você apresenta o seu espetáculo. Como montar um set list, né? Como você montar um roteiro de um show. Enfim, truques. A gente pegar, assistir juntos coisas, né? Galera que fez coisas que funcionaram nos seus espetáculos, né? Isso é uma coisa legal. Enfim, eu acho que isso, cara. Conversar sobre tudo isso, né? Estruturar isso, estruturar a equipe, estruturar roteiro, né? Set list. Isso, basicamente, né? Mas a Jana também, depois a gente vai passar para todo mundo que participou, que se cadastrou, que esteve aqui junto nesse período, a gente vai passar todas as informações para vocês. No site, eu fui mais específico, expliquei com mais... Né, no site ali, no desenvolvimento, acho que tem ali, né, o passo a passo do curso, né? Tem sim. Tem sim. Quais são os temas que serão abordados? Estão ali, né? Eu vou seguir um roteiro, né? E também a gente, para todo mundo aqui, tem condições especiais, lógico. A gente vai passar isso para vocês por e-mail, por mensagem. A gente vai vou deixar daqui a pouquinho, vou soltar aqui o link para vocês já entrarem, dar uma olhada no site. Mas antes a gente só queria presentear quem ficou aqui, né? Quem esteve junto essa noite. Então, hoje a gente vai fazer 2 sorteios aqui, 2 números aleatórios que o Xuxa vai escolher. Mas o primeiro vai ganhar um curso aqui da Desenvolvimento Artístico, uma bolsa integral de 100% no curso de cenografia, iluminação ou produção de festivais. Um desses 3 cursos pode escolher uma bolsa para ganhar, e o segundo vai ganhar aí 50% da bolsa do curso do Xuxa que a gente vai dar para vocês. Então, Xuxa, escolhe aí um número entre 1 e 33. Entre 1 e 33? 22. 22, vamos lá. Quem ganhou aqui? Então, Joel Santos Neto. Será que o Joel está por aqui ainda? Não sei. Vamos ver se ele está por aqui. Joel, olha lá, o Joel está aqui. Então, Joel, daqui a pouquinho a gente entra em contato aí com você. Vamos ver qual bolsa, qual curso você quer fazer. Ou iluminação, ou cenografia, ou produção de festivais. Ó, e bem feliz. Que bom, Joel. Isso aí, te espero no curso aí. Ó, agora o pessoal está respondendo. Agora vamos sortear então esse curso do Xuxa. E acho que é muito legal. Eu quero muito entender vocês assim também, sabe? Ver como eu posso ajudar, porque esse universo que a gente vive é tão amplo e é muito diferente, né? Assim, apesar de terem muitas coisas em comum, a gente trabalha com públicos muito diferentes. Então é legal a gente estruturar de acordo com cada um, se ter uma atenção aí. É legal. Essa troca, né, Xuxa? Acho que quando a gente traz também os nossos projetos particulares para debater, para falar sobre, a gente aprende junto, né? A gente consegue que essa contribuição, essa troca se torna algo mútuo, que a gente consegue absorver muito mais conhecimento, né? Ó, a Giovana está falando que foi para Rotterdam ano passado e aprendeu muito sobre artista e direção voltada para cenário eletrônico. Valeu demais. Pô, Rotterdam é uma cidade demais. Eu já toquei algumas vezes lá. Como é que chama? Tem um festival lá maravilhoso. E realmente, assim, esses festivais é uma aula, né? Eu recomendo aqui, todo mundo agora, toda vez que for ver um show, já que vocês estão aqui, né? Porque provavelmente todo mundo trabalha na área ou está querendo trabalhar na área. Putz, assistir os shows com esse olhar crítico, com esse olhar trabalhador, sabe? E ficar olhando o show, não só o palco, mas ficar olhando o público, sabe? Ficar o tempo inteiro olhando as pessoas que estão assistindo. Isso é uma coisa muito inspiradora, porque você vai ver quando as pessoas estão realmente conectadas e quando as pessoas estão muito dispersas, né? E aí fica tentando entender por que está disperso.
Os caras estão o tempo inteiro, tipo um grupo de rap. Tá aquela batida e o cara não dá para entender direito a letra porque o som não tá legal. Enfim, são coisas que dispersam, né? Quando a pessoa não consegue ficar conectada com o artista, né? Então é legal a gente olhar com esses olhares aí críticos e trabalhadores. Vamos trabalhar, galera. Vamos fazer a vida das pessoas melhor. Bora produzir, né? Bora produzir. Exato. Pô, é tão difícil, né? A vida no Brasil é tão difícil, cara. Pô, a gente tem a obrigação de fazer a vida das pessoas melhor. Meu artista, só a arte liberta, meu. Foda. Exatamente. É a arte liberta, né? Algo muito importante. Total. Puxa, mais um número aí. Entre 1 e 35. Vamos lá. Entre 1 e 35. 13. 13. Ó, 13 é um bom número pra gente. Né? Gostaram? Eu não gosto muito desse número. Ó, Mariana de Vasconcelos Tatu. Mariana! Aí, Mariana de Vasconcelos. Será que tá por aí? Vamos ver. Ganhou 50% já aí. Vamos lá. Ó, tá. Ó, aê, tá. Mariana! Uhul! Parabéns, Mariana. Depois a gente vai entrar em contato com vocês, pessoal aí. Se alguém quiser aproveitar, ó, a Ângela mandou 13 ali, foi É isso sucesso. aí. Brilha uma estrela. Vamos fazer essa estrela brilhar, galera. Vamos lá. Xuxa, um recado final aí pra galera, para quem ficou até o final, para quem quer seguir a carreira aí como diretor artístico, para quem quer trabalhar realmente na área, o que você tem para deixar um recado final para inspirar todo mundo para que saiam daqui assim com o coração quentinho ainda mais, né? Já tenho certeza que vão sair, mas o que você tem para falar aí para finalizar com esse pessoal? O que eu diria é, a direção, na verdade, não necessariamente você precisa atuar o tempo inteiro como um diretor, mas simplesmente, se você for um facilitador das coisas, qualquer projeto que você esteja trabalhando, seja você um músico, ou seja você um iluminador, ou seja... Eu acho que tem dois caminhos. Um é executar o seu trabalho do jeito com mais amor possível, né? Acho que o amor pelo projeto é o que faz você fazer um trabalho legal. Quando você ama aquele bagulho, cara, você vai fazer o melhor que você pode. E aí você vai fazer legal, mesmo com as limitações que você tenha, né? Porque no Brasil a gente é treinado a trabalhar com limitações. Mas se você tem amor pelo projeto, você vai fazer ele legal. E uma outra coisa que eu queria dizer, é preciso sempre ter duas vertentes. Uma que é trabalhar para os outros, mas nunca esquecer de trabalhar para você. Sabe? Como que você vai trabalhar para você? Criando os seus trampos, fazendo as suas coisas. É fundamental que você faça projetos, mesmo sem pensar em público, sem pensar em dinheiro, sem pensar em nada, cara. Só fazer a arte pela arte. É preciso, sim, trabalhar, é preciso ganhar dinheiro com o trabalho, mas é preciso criar e é preciso estar o tempo inteiro produzindo sem pensar no dinheiro, pensando em deixar o lado da existência, pensando em escrever um capítulo novo do seu livro da vida, pensando em fazer, cara, arte pela arte. Saca? Com isso, você só vai crescer mesmo como artista se você fizer as duas coisas. Porque se você fizer só arte pela arte, isso também não vai te alimentar, não vai botar comida na mesa e não vai te permitir produzir o seu próximo. Você vai ficar sempre requentando uma coisa porque você não consegue terminar ela, porque não tem condição, não sei o que lá, blá, blá, blá. Então é preciso ter sempre esses dois lados. Um que é o da produtividade, da execução, e vamos ganhar dinheiro com isso, e vamos ser profissa, e vamos ser artista também, vamos crescer, vamos criar coisas novas, vamos tentar buscar os nossos limites, né? É isso. Sempre com muito amor, né? Sempre com paixão. Maravilha, Xuxa, maravilha. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal, que permaneceu aqui, que esteve com a gente até o final. Lembrando que todo mundo aqui tem condições especiais, então aproveitem, porque as vagas são limitadas e a gente está limitando aí um número para quem quiser se inscrever agora, será muito bem-vindo. E a gente continua em contato aí, provavelmente a gente vai ter os nossos próximos encontros da oficina, e a gente espera todo mundo ali. Então, um grande abraço e até mais. Valeu, Xuxa, muito obrigado. Valeu, galera, brigadão aí. Espero vocês aí no curso. Vamos lá e vamos
Vamos fazer um curso muito legal. Obrigada, Xuxa. Obrigado aí, obrigado, Vanessa, pelas informações. Obrigado, de Josi, João Everton, valeu todo mundo. Valeu, obrigado. Tchau, Valeu, pessoal. Paulo Adorei Cordel, a tchau, noite. Muito valeu. aprendizado. Tamo junto. Beijo. Valeu, rapaziada. Falou, Xuxa. Valeu, Obrigado. galera. Tudo de bom aí, eu que agradeço. A Ana Paula levantou a mão. Cadê a Ana Paula? Já fechou aqui. Você tá aí, Ana Paula? Não. Obrigado pela aula, muito bacana. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Eu fico com dó de desligar. Tá todo mundo aí, ó. Pô, legal.